que eu programei? Como a gente está fazendo essa transição em relação ao que seria uma ética individual, uma ética mais formal, no sentido de forma sociedade, né? Condutas e práticas que são aceitáveis ou não, a gente já debateu bastante sobre isso. Agora a gente começa a entrar então nesse campo e ver como que se relaciona o aspecto social do contador, que é toda aquela sua função que se espera dele, né, aquilo que ele deve cumprir e retribuir para a sociedade que o formou, de modo geral, para com o exercício profissional de fato. Na última aula, eu trouxe para vocês uma breve introdução para a gente conhecer um pouco da história, indiquei para vocês também o livro dos congressos, né, do próprio Conselho Federal, mas ainda comentamos um pouquinho sobre qual seria, portanto, o objetivo ou o que é, de fato, o Código de Ética e a sua estrutura. Por que que a gente conhece isso antes, mas já não entra nele logo de cara? Basicamente pelo seguinte, porque o código em si, apesar dele ter sido criado, como a gente viu lá desde a década de 50, né, a partir daqueles trabalhos a gente tem hoje um Código de Ética, ele se baseia em alguns princípios, em algumas ideias, que é o que nós vamos ver hoje. Esses princípios, ideias, condutas, situações, não estão de fato no código. O código seria o fechamento final desse aspecto que a gente está chamando de conduta. Que, por conduta, entendam como a prática profissional mesmo. Quando estamos exercendo alguma atividade que se relaciona ao aspecto profissional da contabilidade, né, ou seja, no exercício da profissão, nós precisamos seguir algumas regras, e essas regras derivam de princípios e de valores, portanto, né, o que se acredita que é certo ou errado dentro dessa profissão. Então, para quem quiser recapitular, basta assistir a aula completa anterior, mas eu vou deixar junto nesses slides, porque eu quero que esses conceitos fiquem, de maneira geral, gravados aí na cabeça. O que que é o código? O código, ele é o livro final, né, ou a tentativa final de delimitar essa conduta. Essa conduta no sentido de, é uma conduta de alguém, de algum indivíduo, mas não como indivíduo, ou seja, apenas como indivíduo, melhor dizendo, né? Ou seja, aquele que está como parte de uma sociedade e que, portanto, assume algum tipo de compromisso para com essa sociedade. Em que sentido? Como é que a gente retribui para a sociedade que nós vivemos? Pagando tributos, oferecendo serviços à própria comunidade que a gente vive, né, sendo um bom cidadão, de modo geral, é essa concepção que a gente tem. E muitas das vezes, como vocês podem observar na rotina de vocês, eu acredito que a maioria ou alguns aqui já trabalharam, né, conhecem essa rotina profissional, ainda que não necessariamente como profissionais da contabilidade, mas sabem que a gente, de modo geral, o ser humano hoje, ele vai gastar em média de 4 a, às vezes, até 12 horas do seu dia, direcionando sua atenção, direcionando seus esforços, direcionando seus objetivos a uma profissão. Então, enquanto estudante, a gente busca ser um profissional. E aí, quando profissional, a gente busca ser o melhor naquela área. E o melhor para quem? Para si e, portanto, para a sociedade. E se eu sou um bom profissional, eu estou retribuindo para ela de alguma maneira, né? Por isso que a gente fala, então, desse objetivo do código. Seria a linha final ou o limite final de quais comportamentos são ou não são permitidos. Mas, como a gente já viu e vai ver hoje aqui de novo, esse objetivo ele esbarra num pequeno probleminha, que é aquele que não existe um manual do mundo, né? A gente não tem ali uma regra final para tudo, porque o mundo está em constante evolução e automaticamente esses valores eles se modificam. Por isso que apesar do código ter toda essa estrutura, como vocês estão vendo aí na minha tela, a gente ainda assim vai esbarrar na necessidade de algumas situações que não foram previstas e que depois foram discutidas ou que podem vir a surgir, né, que talvez até não tenham acontecido nos dias de hoje, mas vão acontecer na profissão contábil nos anos futuros, e como, por exemplo, né, esse aspecto do EAD, do contato remoto, enfim, como que como que vão ficar os escritórios de contabilidade com esse processo todo que nós estamos vivendo. Então, não tinha como prever isso quando o código foi lançado. Mas ali a gente já tem alguns princípios que vão nos ajudar a entender melhor essas condutas que a humanidade ou que as sociedades vão tomando no futuro. Por isso que a gente precisa conhecer ele, os seus princípios, suas bases, para daí saber como usar ele de fato. Senão, é um conjunto de normas que seria como o professor chegar aqui e falar, ó, o profissional da contabilidade tem que ser honesto. Ponto. Acabou. E aí vocês iam
ter inúmeras dúvidas do que é essa honestidade, porque cada um entende isso como um conceito diferente. A sociedade que você vive, o conceito de honestidade do brasileiro, ele pode ser diferente, deve, muitas das vezes, ser diferente de outros países, por exemplo. Mas a gente tem contabilidade no Brasil, a gente vai ter contabilidade em outros países, assim como dentro do próprio Brasil, né, que por si só tem aí o seu tamanho continental, faz com que a gente, muitas das vezes, cresça em sociedades diferentes, mesmo sendo todos brasileiros. Né? Às vezes, quem nasceu e cresceu aqui no estado vai ter uma conduta ligeiramente diferente, com valores diferentes, e não estou dizendo se isso é melhor ou pior, quem faz esse julgamento vocês já aprenderam, são vocês ou o próprio indivíduo, mas vai ser diferente. E essa diferença é o que leva à necessidade da discussão para determinar, ou pelo menos tentar estabelecer algo em comum entre essas diferentes sociedades, né? No sentido do que a gente acredita que é certo e errado. Então, naquela aula anterior, a gente parou vendo que existem outras normas que complementam o código, e são a base dele, portanto. E aí, só para recapitular, para quem não viu, ou enfim, já faz um tempinho, o que são essas NBCs? São normas brasileiras do Conselho Federal de Contabilidade, e essa ideia, ou o que nós vamos tratar aqui, são normas mais específicas, né? São normas que tratam da conduta profissional, num sentido que se diferem das normas técnicas, ou seja, se eu quero descobrir ali como é feito um procedimento mais técnico, mecânico da coisa, né, da área da contabilidade de modo geral, eu vou buscar uma norma técnica. Se eu quero uma conduta em si, ou que envolva ali uma discussão sobre princípios, valores, enfim, o aspecto moral da profissão, eu vou para essas normas profissionais gerais, tá bom? Então, aí está destacado para vocês a relação das normas principais que a gente tem que estudar e lembrar disso. E aí eu coloquei ali uma observação bem no finalzinho, né, que eu acho que eu não tinha colocado no outro, mas assim, a gente tem o caso dos peritos e auditores, para quem pretende seguir essa vida profissional, e as normas elas ainda existem outros conjuntos, porque são profissões que vão exigir muito mais desses profissionais, ainda que se relacionem à contabilidade, de certa maneira eles são tratados à parte, porque as suas profissões não são exatamente iguais a de um escritório de contabilidade, né? Eles têm outras obrigações, como a gente vai ver a seguir. Então, começamos por onde, estudando essas normas? Vou fazer um adendo aqui, antes que eu me esqueça, que essas normas, da forma como nós vamos ver, é uma, como que eu posso dizer para vocês, é uma singela interpretação do professor, tá? De modo que eu não pretendo esgotar elas, de modo que eu não quero desincentivar vocês a lerem elas. É extremamente necessário gastar um tempinho, investir um tempo na leitura dessas normas. Mas como elas são muito extensas, para quem não está acostumado com essa linguagem técnica, principalmente, acabam sendo, de certa maneira, de uma pequena dificuldade de interpretação mesmo, porque usam termos que a gente, muitas das vezes, não costuma usar no nosso dia a dia. Então, o que eu fiz? Trouxe algumas partes dessas normas, alguns textos, né, específicos, pontos que eu acredito que são pontos iniciais aqui, mínimos para todo mundo saber, e a partir daqui vocês desenvolvem o próprio raciocínio sobre elas, né? Então, não é um resumo da norma, por exemplo. Não vai ter tudo, mas apenas os principais aspectos para a gente poder andar e conseguir avançar nesse estudo. A número 12, né, como vocês estão vendo ali, trata da educação profissional continuada. Como eu expliquei naquela aula também, existe um programa, ele está em andamento, ou seja, ele funciona, né, ainda que com certas limitações, ele se direciona obrigatoriamente para um grupo de profissionais, enquanto que para outros ainda não é obrigatório. E por que eu acho que que é bacana conhecer ele, mesmo que ele ainda não seja obrigatório para todos os profissionais da contabilidade? Porque provavelmente esse é o futuro, né? A gente sabe que quem estudou há muitos anos atrás um curso de ciências contábeis, viu as normas serem modificadas, viu as normas avançarem, e o campo da contabilidade avançar de modo geral, a ciência em si, isso fez com que surgissem novas regras, novas técnicas, aceita isso, deixa aquilo de lado, a profissão evolui naturalmente. E provavelmente esse é o caminho que os profissionais da contabilidade, de modo geral, vão ter que seguir. Mas hoje, o que tem como obrigatoriedade é que a educação continuada faz parte da profissão de auditor
no caso aqui a gente está vendo os auditores independentes, e também dos peritos. Então, ela é fundamental para quem tem interesse em seguir, né, uma dessas áreas de modo geral, tanto a auditoria quanto a perícia. E aí existe também o caso, como eu coloquei ali para vocês, dos responsáveis técnicos, né, para grandes empresas, aquelas empresas de grande porte que normalmente a gente conhece como sociedades anônimas. Então, se você tem interesse em exercer a profissão contábil, elaborar demonstrações, ser um responsável técnico nesse sentido, de uma empresa de grande porte, uma multinacional, por exemplo, você vai ter que, de fato, seguir esse programa, assim como estabelece a norma. É claro que daí ela faz uma análise, né, estabelecendo regras para cada uma das situações, tá bom? E aí, ali eu coloquei também que os conselhos regionais de contabilidade, eles vão, como parte das suas atribuições, estimular desde o lançamento, lá atrás, né, por força de lei, estimular esse estudo continuado, tanto no sentido de promover atividades, quanto no sentido de fiscalizar isso. Portanto, o que a gente precisa conhecer dessa norma de modo geral é a quem ela se aplica, ou seja, o que seria este programa de educação ou formação continuada, e aí a gente vê que é para os auditores, os independentes ou participantes daquelas empresas que são de auditoria independente da Comissão de Valores Mobiliários, que é a CVM, né, devidamente cadastrados no Cadastro Nacional dos Auditores Independentes do Conselho Federal, e isso existe, para quem não sabe, basta procurar um pouquinho no próprio site do Conselho Federal, tem muitas informações sobre isso, e os responsáveis técnicos, além dos peritos, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou fazer contabilidade, mas eu não quero formar um escritório, né? Eu vou trabalhar, por exemplo, como um perito da Justiça do Estado de Mato Grosso, né? Não tem lá um caso onde a empresa ela vai dispensar o seu colaborador, e aí o colaborador acha que ele recebeu menos dos direitos previstos em lei, e a empresa acha que pagou tudo certo. Quem é que vai resolver este caso? O colaborador vai lá, vai para a justiça, e a justiça vai chamar os dois para conversarem. O juiz, por exemplo, vai convocar um perito da área contábil para fazer o cálculo da folha de pagamento, para ver se aqueles direitos foram devidamente garantidos ali. E aí você pode ser esse perito, né? Se você tem interesse, isso é só um exemplo mais do que aleatório. Mas como perito, nesse caso perito judicial, que é um tipo de perícia, você provavelmente estará de forma obrigatória, né, vinculado ao programa de formação continuada. Seu diploma vai ser, né, no caso de bacharel em ciências contábeis, mas você vai ter que executar essa função e ainda, além disso, como a gente vai ver, alcançar uma pontuação mínima. O que é essa pontuação mínima? Que ficou um pouco extenso, então eu vou resumir. O próprio conselho estabeleceu certas atividades e cada atividade vale um determinado número de pontos. Isso está lá estabelecido, regra a regra, dentro da própria norma, né, da NBC PG 12. Então, o que seria o obrigatório? 40 pontos por ano calendário. O que é ano calendário? É o exercício social, como a gente chama, né, o ano de 2020. E aí, dentro do ano de 2020, eu vou prestar contas em 2021. Dentro desses 40 pontos, esses profissionais têm que estabelecer ali um mínimo de 8 do que o Conselho chama de atividades de aquisição de conhecimento. Eu trouxe alguns exemplos aqui, não vou entrar muito no mérito, mas é para a gente ter uma ideia. Então, eu faço ali um curso, um treinamento, uma prática empresarial, onde eu vou melhorar as minhas habilidades como profissional de perícia, de auditoria, né, enfim, dessas áreas relacionadas. E aí, inclusive, aqui eu deixei, né, para quem tem interesse e vai seguir essas carreiras, por exemplo, o caso dos cursos de graduação ou pós-graduação, né, lato e estrito também. Se você fizer um mestrado, se você fizer um MBA, uma pós-graduação, você vai ter ali uma pontuação garantida dentro daquele período. E aí é bacana dizer que a prestação de contas daquilo cabe ao profissional. A fiscalização vai caber aos conselhos regionais com esse auxílio, né, efetivamente, do Conselho Federal de Contabilidade. Mas, de modo geral, é mais uma atribuição, além das inúmeras que essas profissões já vão ter, que foi criada com esse propósito, né? Seria ótimo se, na minha visão, pelo menos a gente tivesse isso para todo mundo. É claro que, como eu falei para vocês naquela aula, o sistema, pelo menos no seu começo, ele não é perfeito. Então, você cobra, mas não oferece. A gente, aos poucos, eu acredito que
o cenário contábil vai encontrar um equilíbrio nisso aí, né? Profissionais mais avançados ensinando aqueles que estão começando, pessoal buscando mais conhecimento e aperfeiçoamento das técnicas, tá bom? Então, sobre a norma da educação profissional continuada, o que a gente precisa entender é que existe essa regra, ela se aplica originalmente a um grupo restrito, mas eu acho que caberia, como exemplo, inclusive, que os profissionais, se você pretende ter um escritório, você vai ter que passar a vida inteira aprendendo, né? E aí você pode já começar a seguir essa base. Ah, esse ano eu vou me especializar num tributo específico. Ou então, na metade do ano eu vou fazer isso, na outra metade eu vou focar em conhecer um pouquinho mais sobre as rotinas do e-social, enfim, de modo geral. Mas adotar isso para gente, para vocês no caso, que estão em escritório já, é o mínimo que se espera, né? Porque muitas das vezes a gente tem como ideia, terminei a faculdade, já é um grande sacrifício, né, de tempo e esforço, mas aí a gente acaba deixando isso de lado, você entra numa rotina e você para aquele autoaperfeiçoamento, né, profissional. E, de certa maneira, isso influencia no quê? Do ponto de vista ético. O profissional está executando uma atividade, mas ele não está fazendo o seu melhor. Simplesmente pelo fato de que ele chegou ali ao que a gente costuma dizer como zona de conforto e entende que aquilo é o necessário e acabou, né? É o famoso set da faculdade. Então, muitas das vezes a gente vê os professores, as palestras, né, inúmeras situações, você conversando com o colega, você chega à conclusão de que você poderia se esforçar mais para alcançar um resultado melhor, né? Isso não acaba quando a gente termina o curso de bacharel em ciências contábeis. Ele deveria continuar, né? Óbvio que ainda não é obrigatório, mas digo para vocês aqui, palpite meu, né, que isso não demora muito tempo para ser estendido para os outros profissionais, tá bom? Alguma dúvida sobre a norma? Nem se vai precisar decorar ela para fazer a prova, como é que vai ser? Já leram essa norma? Sabiam da existência dela? Como é que estava? Não sabia não, professor. Maravilha. O que você achou da ideia? Tem que estudar mesmo? Sim, realmente, tem que estudar para cada dia mais se aperfeiçoar na área contábil para as novidades não te pegar de surpresa, né, professor? Perfeito. O grande dilema que se tem é o quê? Que na produção contábil você trabalha com muita coisa. Por isso que, por exemplo, o escritório tem departamento, né? Porque humanamente é praticamente impossível conhecer toda a legislação brasileira, conhecer todas as regras para todas as situações. Só que é de se entender que cada um desses profissionais precisa estar em constante atualização, né? Lembrando que aí, mais uma vez, não é obrigatório hoje, tá? Para profissionais para um auxiliar contábil, por exemplo. Apenas para peritos, auditores, né? Seja perito judicial, seja perito independente, auditor independente, tá? Que fazem parte principalmente dessa relação de empresas de grande porte, né? Que estão, de alguma maneira, influenciados ali ou influenciados não seria uma palavra tão adequada, mas se relacionam com as regras da Comissão de Valores Imobiliários, que aí já é outro tópico e um curso de auditoria ou de perícia, por exemplo, vai abordar com mais profundidade, né? A quantidade de regras que se tem ali também é absurda. Pois é, Rosilene, exatamente. Sempre e a gente não pode ficar para trás, né? Então, percebam, vocês começaram o curso faz o quê? Um ano e meio? Alguns já estão mais avançados, outros, né, acaba só pagando uma matéria ou outra e tal. Mas do tempo que a gente começa a fazer ciências contábeis até o tempo que termina, praticamente tudo passou por alguma transformação. Por isso que a norma veio justamente para ajudar nessa regulamentação e cumprimento. E aí, partindo desse princípio, a gente vai chegar a talvez a norma mais importante e também a mais densa, né? A mais, não só densa no sentido de quantidade, mas densa no sentido de ser uma leitura profunda que requer muita reflexão. Por quê? Além de você ter a dificuldade de estabelecer regras para um código de ética, a gente tem outra dificuldade que é como cumprir essas regras, né? Então, no código a gente vai ter o que pode e o que não pode ser feito,
E aí vem uma outra norma para tentar auxiliar e falar assim, olha, tem algumas variações de situações que você precisa estar atento, em que você vai ter, como a gente vai ver aqui, situações de ameaça, esses princípios, e essas ameaças precisam ser combatidas pelo profissional. Tá? Então, o que é a norma, que é a próxima que a gente está vendo agora, a NBCPG 100, cumprimento do Código e princípios fundamentais. O que ela estabelece? Ela constitui ali os pilares básicos do Código de Ética. Além disso, ela constitui quais seriam as possíveis situações em que esses pilares estariam, de certa maneira, como ela chama, ameaçados, ou seja, correndo o risco de não serem cumpridos, e, portanto, qual deveria ser a atitude do profissional da contabilidade, né, o profissional contador, de modo geral. Então, eu trouxe o texto dela aqui, que trata, e já, logo de cara, essa parte que ela fala da finalidade está bem no comecinho do texto, onde ela estabelece o seguinte: existem 5 princípios que o profissional da contabilidade deve seguir e se pautar sobre. Então, seriam como os princípios básicos, os valores básicos, dos quais, se você não tem, provavelmente vai ser impossível de executar essa profissão de maneira honesta, virtuosa, ou que retribua para a sociedade. E quais são, portanto, então, esses princípios fundamentais? Não confundir, para quem talvez é mais antigo, ou chegou a estudar as normas anteriores, ou talvez esteja estudando para concurso, com os princípios fundamentais que a gente tem em outra norma chamada estrutura conceitual, tá? Ou fundamentais, de modo geral, que relacionam os princípios quando a gente estudava, por exemplo, o princípio da competência, ou outras nesse sentido. Aqui são princípios éticos, ou seja, princípios que tratam de valores, de certo e errado, de positivo e negativo, bom para a sociedade e ruim para a sociedade. Então, esses princípios são integridade, objetividade, competência profissional e devido zelo, categorizados como um só, confidencialidade e comportamento profissional. Eu não vou esmiuçar cada um deles, mas eu deixei aqui para vocês um resumo geral, que é para a gente entender o conceito. O que seria, portanto, integridade? Se eu perguntar para vocês, cada um pode me dar uma definição, mas a norma em si tenta estabelecer esse critério para todo mundo falar a mesma língua, ou seja, ser direto e honesto em todas as relações profissionais e comerciais. Percebam que aqui, esse princípio da integridade, ele não está falando que, por exemplo, o contador homem tem que ser um bom marido ou um pai de família. A contadora mulher tem que ser uma boa esposa ou mãe de família. Por que não se faz isso? Porque a norma se limita à conduta profissional, assim como o código posteriormente. Então, aí eu pergunto para vocês o seguinte: se dentro de um âmbito mais individual, eu não sei o que é ser íntegro, ou seja, direto e honesto em todas as minhas relações pessoais, como é que eu vou transferir isso para o exercício da minha profissão? Então, aí fica aquela situação assim, que às vezes você sabe que aquela pessoa, mecânica ou tecnicamente, ela é muito boa, mas ela não é confiável, ela não tem um comportamento adequado, ela não tem certos princípios e valores, ou pelo menos não demonstra isso na sua prática profissional, e dificulta a relação, né? Então, a gente passa por inúmeros problemas dentro de escritórios, dentro de âmbitos profissionais, não somente os escritórios, mas aqui no caso da contabilidade, e são resultado dessa falta de conhecimento desses princípios, ou da falta de conhecimento de si mesmo, para ser ainda mais profundo. Por quê? Porque se eu não sei que tipo de valor é a integridade, será que eu sou íntegro nas relações que eu possuo? Como é que eu vou exercer essa integridade num sentido mais profissional? Que vai requerer muito mais energia, vai requerer muito mais atenção, né? Então, vai requerer de mim muito mais esforço. Por isso que a gente começa e faz todo esse caminhozinho, né? Do indivíduo para a sociedade, para depois a profissão em si. Objetividade, competência profissional e devido zelo, eles são, de certa maneira, autoexplicativos, né? Mas vale a pena a gente pensar sobre. E aí a norma diz não comprometer julgamentos profissionais ou comerciais devido a um comportamento tendencioso, a conflito de interesses ou a influência indevida de outros. Inclusive, a gente vai falar sobre essa influência daqui a pouco. Quer dizer o quê, no final das contas? Eu preciso ter a integridade de forma clara dentro de mim para aplicá-la no aspecto profissional. Então, como é que eu vou ser objetivo, competente no que eu faço
e ter o devido zelo, ou seja, cuidado, né, com aquilo que eu estou fazendo, prestando atenção sempre, para não comprometer o resultado desse trabalho. Porque sabe-se que a contabilidade ela é um meio para um fim. Você faz a contabilidade de uma empresa, se você tem o seu escritório, com que propósito? Isso a gente estuda lá na largada, no comecinho, no primeiro, no segundo semestre. Para quê? Para deixar isso claro na cabeça de todo estudante, que, consequentemente, será um profissional. Então, qual é a finalidade da contabilidade? Qual é o grande objetivo dela? Gerar informações para tomada de decisão. Né? A gente, às vezes, até aprende aquele conceito fechadinho, que é o registro e controle do patrimônio. Aí depois você começa a estudar patrimônio, ver o débito e crédito, começa a entender e juntar essas peças do quebra-cabeça. Mas, de modo geral, é a tomada de decisão. E aí, se eu já faço a mecânica, né, o débito e crédito tendenciosamente, eu vou ter uma dificuldade aí nesse processo. Eu não estou atuando com o devido zelo, com a devida competência que se espera de um profissional, justamente pela importância do trabalho que é. Né? Então, se eu tenho um profissional contábil que não se adequa a esse princípio, dificilmente eu vou ter ali uma atividade profissional sendo exercida de maneira honesta, de maneira respeitável pela sociedade. Então, o código, a norma em si, na verdade, ela tenta estabelecer esses princípios como a base, a regra geral do jogo. Né? O terceiro seria essa competência profissional e o devido zelo. E aí a norma ela faz ali uma subdivisão para tentar ajudar nessa compreensão. Então, aqui no finalzinho, como a gente vê, obter e manter o conhecimento profissional, a habilidade no nível necessário para assegurar que o cliente, a organização, enfim, receba um serviço profissional competente com base em padrões técnicos. Onde é que eu acho esses padrões técnicos? Quem é que vai me dizer quais são esses padrões da técnica contábil? A própria norma, as normas brasileiras de contabilidade técnicas. E os profissionais atuais, a legislação relevante, enfim, que é tudo aquilo que a gente já viu. Né? Então, eu preciso saber da existência disto para não deixar de cumprir. E aí ela complementa, atuar de forma diligente de acordo com esses padrões técnicos e profissionais aplicáveis. Ou seja, uma coisa não anda sem a outra. Eu não posso saber o débito e crédito, saber as datas de entrega que o governo federal espera que para cumprir a legislação do estado de Mato Grosso, etc., sem que isso seja feito de uma maneira profissional adequada para a contabilidade. E o que é essa maneira profissional? É ter justamente essa competência do respeito à técnica associado aos dois princípios anteriores, como a gente já viu. Além da confidencialidade e o próprio comportamento profissional. Confidencialidade, eu acho que eu não preciso explicar, vocês ouvem isso bastante, né? A importância de saber que aqueles números que você trabalha, muitas das vezes, eles são não só confidenciais, mas os números ali de uma empresa, o seu faturamento, o conjunto das suas despesas, né, o próprio patrimônio, de modo geral, né, se você está discutindo com um empresário ali o que compõe o patrimônio dele, seja dentro do imobilizado, seja do aspecto do passivo, o próprio patrimônio líquido, mas a gente precisa saber sempre que esses números, eles representam, na prática, na vida real, pessoas. Não existe empresa sem profissionais por trás. Né? Não existe folha de pagamento sem você ter profissionais trabalhando. Esses profissionais têm família. Existe ali um conceito de responsabilidade muito grande quando se trabalha com a contabilidade. Né? E aí, obviamente, comportamento profissional apenas para fechar o cerco. Por quê? Infelizmente, né, se faz necessário lembrar que eu tenho que cumprir e respeitar a legislação, que eu tenho que cumprir e respeitar devidos regulamentos, devido às circunstâncias que são necessárias para o cumprimento dessa profissão. E aí a norma ainda chega ali no finalzinho e fala assim, eu devo ter conhecimento que possa desacreditar a profissão. Isso sempre foi uma preocupação muito grande, esse dever com a classe. Não posso atuar de maneira que eu desonre a classe na qual eu pertenço. Da maneira que for, qual seja a atividade que eu executo, meu comportamento precisa ser profissional. E para que isso ocorra, eu preciso conhecer estes princípios. Dúvidas gerais aí? Não precisa decorar, por enquanto, quais são eles, tá? Mas a norma é de leitura interessantíssima. Alguma pergunta, alguma questão? Não, ficou bem claro por enquanto, professor.
comecinho. Nós podemos falar agora de conduta profissional daquele advogado lá no interrogatório lá da menina, do estupro culposo, né? Ah, sim, realmente, hein? Ah, sim. Sim, perfeito. Exatamente. E a gente percebe que, assim, nos dias de hoje, talvez essas coisas, elas estavam, né, de certa maneira, acontecendo rotineiramente, Brasil afora, e a gente nem ficava sabendo, né? Mas hoje a informação, ela é tão livre, tão solta, e tanto que você tem que ter o devido cuidado, né, com o que a gente lê, com o que a gente acredita e tal, mas ao mesmo tempo é uma coisa extremamente libertadora, porque inúmeras práticas, né, que estão ocorrendo Brasil afora, mundo afora, acabam, de certa maneira, aparecendo para o público em geral. Né? Então, é justamente o momento mais delicado de todos para deixar de ser profissional. Né? Se você assumiu aquele juramento, se você assumiu aquele compromisso publicamente, né, vocês devem saber que formatura, por exemplo, ela precisa ser, colação de grau, ela precisa ser pública, né? Aberta para o público, para que hajam testemunhas da sociedade que vejam você fazendo o seu juramento em relação à profissão que você deseja executar, né? Então, é justamente isso. Exemplos como esse mostram que ainda se faz necessário melhorar a conduta ética, não só de uma profissão, mas do mundo inteiro. E a gente esbarra justamente nesse momento épico da sociedade, onde a informação não pertence mais a ninguém. Né? Qualquer um vai ir lá no YouTube depois, vai assistir essa aula. E aí é preciso justamente estabelecer claramente esses valores, senão aí a pessoa vai vir aqui, vai ver e vai falar assim, poxa, mas isso não tem nada a ver com o que eu aprendi aqui com o meu professor lá no interior do, sei lá, São Paulo, com o meu professor de ética contábil. É justamente esse entendimento de que as coisas hoje, elas não são mais soltas, né? Eu consigo me conectar com uma pessoa que mora do outro lado do mundo, no Japão, na Europa, enfim. E isso não faz com que a gente seja... Como é que eu tô com um bichinho me acompanhando, que eu acho que ele quer participar, ó. Não faz com que a gente fique mais isolado, é o que eu queria dizer, né? E aí se faz necessário uma revisão muito grande de quem eu sou como indivíduo e qual é o compromisso que eu tenho para a sociedade que eu participo, tá bom? Então, vimos os princípios, aí a norma, ela aborda, dentro desse contexto, as regras gerais de cumprimento do código, que eu não vou trazer aqui, mas eu prefiro focar nessa parte das ameaças, que é onde geralmente eu percebi nas turmas anteriores que há um pouco de dúvida, mas é bem simples também. Tá? Então, primeira coisa, não é possível definir todas as situações que criam ameaças, ou seja, a norma ela já se isenta dessa responsabilidade. O que ela faz é tentar ajudar a gente a entender possíveis casos. Né? Então, ela não vai dizer assim, o cliente vem e te oferece dinheiro para que você manipule ali as demonstrações da empresa dele, para que ele possa conseguir um financiamento no banco XYZ. Ele não, a norma em si ela não aborda dessa maneira. O que ela faz é tentar classificar em características gerais, em grupos, né, de modo que você perceba como lidar com aquilo, né, qualquer que seja o caso. Então, a norma ela classifica em ameaça de interesse próprio, ameaça de autorrevisão, de defesa do interesse do cliente, de familiaridade e também de intimidação. Seriam os principais grupos aí, de modo geral. Junto a esse aspecto, o que eu preciso entender? Que a própria norma fala que, inevitavelmente, o convívio social, a prática profissional, resulta, de certa maneira, em ameaça, né, ao descumprimento, digamos assim, ao desrespeito daqueles princípios. Por quê? Porque, de fato, eles não são absolutos, né, não vão reinar sempre, mas o que a gente precisa trazer e observar é que a gente tem que lidar com um certo nível aceitável. Ou seja, precisamos saber identificar essas ameaças e também, ao mesmo tempo, entender que elas nunca deixarão de existir, né? De certa maneira, a conduta é uma coisa muito pessoal, ela pertence a cada indivíduo e você vai lidar com todo tipo de gente. Então, se faz necessário saber que isso é uma possibilidade. E esse nível aceitável está relacionado a isso. Só para pontuar rapidamente aqui, quando a norma, desculpem,
Vou corrigir até que uma hora eu consigo falar certinho. Quando a norma, ela fala assim, ameaça de interesse próprio. O que quer dizer isso? É quando o meu interesse está acima da profissão que eu exerço. Então, é quando eu coloco um interesse que eu tenho acima do respeito a esses princípios de, por exemplo, ter um comportamento profissional. Né? Então, é quando eu faço algum tipo de prática, de conduta, de técnica que não está prevista na norma, né, que não está prevista nas normas técnicas, no jeito de fazer a contabilidade, apenas para preservar o que eu quero. Né? Então, é quando a gente desrespeita as coisas por querer algo para si. Um exemplo muito simples no cotidiano social é você querer chegar rápido num lugar e passar no sinal vermelho. O que é o sinal vermelho? É a regra do pare. E por que ele está lá? Para delimitar essa conduta de que naquele momento não é seguro passar, naquele momento você precisa dar preferência para o outro, e etc. Mas o meu interesse próprio é o quê? É chegar no lugar mais rápido. Então, eu passo o meu interesse próprio acima dessa regra que toda a sociedade deveria respeitar. Como é que eu teria isso numa conduta contábil, por exemplo? Quando eu, como dono de uma empresa, como dono de um escritório, ou interessado, né? Eu tenho duas empresas, por exemplo, uma faz contabilidade para outra que vende, sei lá, chinelo, qualquer coisa que vocês quiserem imaginar. Aí eu sei que a minha empresa lá está precisando desse financiamento do banco, por exemplo, que eu falei aí. Eu sei que uma demonstração contábil bem ajeitada, com um patrimônio razoável, vai ajudar nessa avaliação para concessão daquilo que eu estou buscando. Né? E aí, o que eu faço? Manipulo, troco ali uma ou outra informação, dou o famoso jeitinho brasileiro, coloco o meu interesse acima do respeito pela profissão, pela classe, pelas técnicas, para apenas garantir o meu próprio interesse, que é o quê? Que aquela empresa seja bem sucedida. Então, quando eu faço uso da própria contabilidade, mas estou preservando ali apenas um interesse próprio, um querer próprio, que não tem a ver com o que a classe contábil quer, né? Que é fazer a contabilidade certinho, com todo o respeito às regras. Da autorrevisão se relaciona muito ao que a gente já viu de a constante mudança, a falta de seria mais ou menos uma falta de autoatualização, se é que eu posso usar esse termo, mas seria no sentido de quando eu não faço essa revisão sobre mim mesmo, ou seja, talvez porque eu aprendi a fazer de um jeito, e aí eu vou trabalhar e descubro, em outro escritório, vou trabalhar e descubro que aquele jeito não é o correto, né? Não é isso que a lei fala, não é isso que é o jeito correto de fazer aquela atividade. Aí, nessa falta de autoanálise, eu acabo também incorrendo em algum erro, incorrendo numa prática que não é adequada para o conjunto. Da defesa do interesse do cliente é uma ideia muito corriqueira, onde você tem ali o fato de que o cliente, normalmente, ele te paga, e por ele te pagar, ele tem, de certa maneira, é como se o interesse dele pudesse prevalecer acima da lei. Né? Ele chega para você e fala assim, não, faz porque eu estou pagando, coloca do jeito que eu quero porque eu estou pagando. Então, seria mais ou menos isso aí. Eu não posso incorrer nesse tipo de prática, porque quando ele vem com essa conversa, algo já está provavelmente errado. Né? Ele está querendo ali se esquivar de alguma responsabilidade, e isso muitas das vezes recai sobre o ombro de quem está fazendo a contabilidade. A familiaridade, que é justamente conhecer ou não conhecer o assunto, em que sentido? Por exemplo, você trabalhou a vida inteira como auxiliar contábil no departamento pessoal, e aí você recebe uma oferta de emprego para trabalhar em outro departamento, em outra empresa. Né? E aí o salário é melhor, você vai lá todo animado, todo animado. Chega lá, você percebe que você não sabe fazer aquela atividade. E aí, ao invés, por exemplo, né, de você buscar o conhecimento, se adequar àquela realidade, você acaba fazendo do jeito que você acha que é. Ou seja, você não tem essa familiaridade com o assunto e, principalmente, né, você acha que é e não faz essa autoanálise ou essa revisão sobre quais são as regras daquele outro departamento, daquele outro tipo de contabilidade, de modo geral. Se é que eu posso falar assim. E aí você incorre em erros que prejudicam o seu escritório, a classe de modo geral, a empresa que você está prestando serviço, e etc. O governo, a sociedade, isso é uma bola de neve. Então, a familiaridade que a norma aborda é nesse sentido.
tem muito a ver com a ideia da... A gente vê isso no próprio código também, que foi puxado mais ou menos daí, desse princípio, dessa ideia, na verdade, de ameaça, que o código, ele tenta trazer com muita clareza, assim, olha, não pegue serviço que você não tem capacidade técnica para fazer, que você não sabe fazer. Né? Então, primeiro aprenda a fazer o serviço para depois tentar executar ele para um cliente, por exemplo. É mais ou menos daqui que ele puxa essa ideia. Quando a gente chegar em todos os deveres e da norma em si do código, a gente vai ver isso com mais clareza. E a intimidação é a clássica, que aí varia muitas vezes se você está discutindo sobre um trabalho interno ou externo, por isso que tem aquelas duas normas, como a gente vai ver, contador dentro da empresa e contador que presta serviço, mas é basicamente assim como eu chegar aqui para vocês e, por meio da intimidação, querer impor alguma regra ou algo que seja feito do meu jeito, né? Apenas porque eu sou o professor. É justamente isso. Pode acontecer tanto de você fazer isto para com um subordinado, ou para com um cliente, ou enfim, quanto alguém fazer isso para com você, por meio da intimidação, do abuso de poder, muitas das vezes, e etc., querer impor uma regra que, na verdade, essa regra nunca existiu, só existe na cabeça daquela pessoa. Não está na lei, não é o jeito certo, mas ela acha ou quer que seja feito assim. E a intimidação, a norma, ela discorre bastante sobre isso e tem várias formas disso acontecer. Tá? E aí, em sequência, chegamos ao ponto-chave da aula de hoje, que é justamente o que eu faço, então, se isso acontece no meu dia a dia. O que seria isso na linguagem da norma? É o tratamento da ameaça, porque lembrem, ela nunca vai zerar, né? Ela sempre, as ameaças aos princípios, ao jeito de agir, sempre existirão, mas é necessário que se faça o que ela chama de tratamento, que é como eu lido com aquilo. E aí tem 3 aspectos finais. A eliminação das circunstâncias, ou seja, os interesses ou relacionamentos que estão gerando essas ameaças, é uma das hipóteses. Né? Depois que você já avaliou se aquilo está certo ou errado, já chegou a todo esse processo que a gente discutiu até aqui. A aplicação do que ela chama de salvaguardas, que seriam meios para atingir esse fim, quando disponíveis e possam ser aplicados. Daí ela vem e lista quais são as salvaguardas de acordo com uma das 2 normas que a gente vai ver no final, contador interno, contador externo, para reduzir as ameaças a um nível aceitável, ou ainda, por fim, o meio que óbvio, né? A recusa ou término da atividade profissional específica. Então não é que surgiu ali um conflito de interesses, professor. Eu estou com uma situação onde eu já presto serviço para uma empresa que vende garrafinha d'água aqui na nossa cidade, e aí alguém da concorrência veio, me procurou e também quer que eu preste serviço. Eu vou ficar com as 2 ao mesmo tempo. Posso, por exemplo, fazer isso? Quem é que vai ter que avaliar? Você vai ter que, no mínimo, ser honesto para conversar com aquela empresa que você já faz contabilidade, concorda? Porque vocês gostariam que alguém que cuida da contabilidade da sua empresa também cuidasse da concorrência? Até que ponto vai essa troca de informação? Até que ponto é aceitável esse tipo de comportamento? Não vejo problema nenhum. Ok, entende-se que todas as partes estão de acordo. Mas aí se alguém provoca para você e fala assim, tá, e como é que eu vou saber que o seu comportamento de fato é profissional no mesmo nível para as 2 empresas, que você não está dando preferência para outra? Como é que você vai provar isso para um cliente, por exemplo? E aí já começa a gerar uma ameaça àquilo que a gente viu, que eu tenho que ser profissional, que eu tenho que ter o devido zelo com todo o serviço que eu assumo. Ou seja, se eu tenho ameaça, talvez seja interessante que eu fale para uma das empresas, olha, não posso porque eu já tenho acesso às informações da empresa XYZ e talvez haja aqui um conflito de interesses. Um exemplo muito comum que eu dava dentro das aulas anteriores era quando, por exemplo, eu faço aí essa prestação de serviço para uma empresa de um ramo, e aí alguém da minha família resolve criar uma empresa do mesmo ramo, e vem me pedir ajuda, né? Aí o que eu faço? Eu vou lá, olho nas informações, eu tenho acesso ao controle de estoque, eu tenho acesso à folha de pagamento, eu tenho acesso a tudo como contador daquela empresa, né? E aí essa pessoa da minha família me pede, fala assim, então, você não consegue descobrir quem que é o fornecedor das garrafinhas d'água dele? Porque eu pago muito caro. Aí eu vou lá e olho, vejo com quem que ela está se relacionando profissionalmente, pego lá telefone, contato, preço e etc. e passo.
Está correto um comportamento desse? Eu estou ali desrespeitando inúmeros princípios, né, ao mesmo tempo. Então, aí, se eu não sei que isso está errado, já há um grande problema. Agora, se eu consigo falar, opa, peraí, você está me pedindo para ir lá ver uma informação que é confidencial do meu cliente para te passar? Está pedindo para eu ir lá e pegar essa informação para você ter um uso porque você é, sei lá, um parente meu, só por causa disso? Qual dos interesses tem que prevalecer? A dinâmica vai ser sempre essa. Aí, não havendo a possibilidade, né, de resolver esses conflitos, especula-se que as alternativas acabem sendo essas três. Né? No final das contas, muitas das vezes, se isso não for resolvido, vai ser a última. Né? Ou eu vou recusar uma das partes, ou, de certa maneira, eu vou terminar. Né? A recusa que ele fala ali é que se você ainda não começou, você sempre pode falar, ó, não vou fazer. Mas se você já começou e só depois percebeu que há um conflito, você vai poder terminar, então, esse trabalho que está sendo feito para uma ou duas, enfim, quantas pessoas, empresas forem envolvidas. Bacana? Então, de modo geral, as ameaças, elas tratam justamente desse conflito. E aí, partindo disso, uma vez que eu já entendi o que são exemplos de ameaças, como elas podem surgir, eu vou lá e vejo uma dessas duas normas. Se eu trabalho como contador interno, eu vou para essa NBC-PG 200. E ela vai listar alguns dos exemplos mais clássicos. Então, por exemplo, o que seria uma ameaça de intimidação para um contador interno, que trabalha dentro do núcleo ali da empresa? O chefe da empresa é quem paga o seu salário, né? O dono da empresa, vamos dizer assim. E aí você está fazendo a contabilidade seguindo a lei, ele chega e fala, eu não quero. Você vai responder o quê? Vai falar assim, ah, não, mas é a lei. Não tem o que fazer, é a lei. Ele vai falar, eu não quero. Ou você faz ou você está na rua. Infelizmente é assim. O mundo não vai ser perfeito. A norma sabe disso, mas ela também sabe que, infelizmente, esta é a realidade e que a gente pode tentar melhorar, mas talvez a perfeição nunca chegue. Aí ela vai falar, ó, algumas das justificativas para você fazer estão aqui. Havendo ali uma situação final onde não há discussão, ou você faz ou você vai para a rua, a gente entra no que é chamado, então, de dilema ético. Se você seguir por este caminho, você terá determinado resultado. Se você seguir pelo outro, você terá outro resultado. A grande questão é que, na prática, eu não posso dizer para vocês assim, ó, não façam, porque aí vocês seriam antiéticos e vocês carregariam esta culpa pelo resto da vida. Seria muito bonito se eu pudesse dizer simplesmente isso. Mas o mundo é mundo, e vocês vão ter que pagar conta. Vocês vão ter que assumir compromissos, honrar esses compromissos. Então, a questão é que se a gente fica só nesse aspecto abstrato, e eu falo aqui, ó, a solução é essa, sai do serviço e torce para arrumar outro. Isso não resolve o problema que vocês vão ter com essa consequência. Por isso que a gente aprende lá, que eu preciso conhecer os fins para entender, então, quais meios eu utilizo. Talvez, refletindo um pouquinho nessa situação, venha para sua cabeça a solução. Ah, então eu vou primeiro ensinar ali, por mais que ele seja o dono da empresa, ou vou me esforçar para mostrar para ele que o que a gente está fazendo é o correto, e não o que ele quer. E aí talvez você se preparando melhor para isso, para explicar para essa pessoa que não entende aquela regra do jogo, você consiga sobrepor este problema. Não vai nem ser demitido, não vai nem fazer a coisa errada, vai continuar fazendo seu serviço seguindo a lei, seguindo as regras gerais, e ainda vai conseguir ajudar a outra pessoa a melhorar. Ou seja, contribuir para a sociedade. Só que, se eu não tenho clareza desses fatos, se eu não percebo o cenário que me cerca, se eu não percebo que está rolando ali um problema ou uma ameaça, eu nunca vou achar que é possível uma terceira solução, porque ele me deu só duas, né? Porta da rua ou porta da empresa. Você fica e faz do jeito que eu quero, ou você é mandado embora. Você acha que tem razão? Sim. Então vai lá e prova por A mais B. Né? Às vezes vai funcionar, às vezes não. O que eu quero dizer para vocês é que seria muito bonito se fosse fácil. Seria muito mais simples, mas não é. Na vida real, não é. E eles sempre vão acontecer. Tanto para quem é interno, quanto para quem é externo. Só que ter clareza de si mesmo, ter clareza dos seus princípios, dos seus valores, da estrutura que você se dedicou a seguir, que é essa estrutura de princípios da contabilidade, vão te ajudar a achar o norte necessário para resolver esses eventuais dilemas que vão acontecer. E aí, por fim, para fechar o raciocínio,
Eu trouxe aqui o exemplo do incentivo com a intenção de influenciar o comportamento de maneira adequada, que é uma das ameaças que aparece lá. E aí eu coloquei ali o exemplo da demonstração contábil e real manipulada, que é aquilo que eu venho comentando para vocês. Basta lembrar desse raciocínio, né? Eu tenho um interesse de influenciar o cara que avalia os financiamentos lá no banco, a liberação desses financiamentos, então o que eu faço? Eu elaboro uma demonstração que não é verdadeira. Eu estou descumprindo não só a técnica contábil, mas principalmente, né, eu estou descumprindo os valores com os quais eu me comprometi. Dúvidas? Falei muito, falei pouco, já vou fechar. Não. São 7h53 no meu aqui. Não, professor. Apreensivo, acho que é com a prova. É bem isso mesmo. Fico tranquilo, porque eu não vou cobrar conhecimento específico de norma, tá? Não vou cobrar nada, vocês vão ter tempo hábil para executar ela. Eu só ainda estou ajustando o que são esses seminários para a gente poder colocar isso como parte da nota de modo adequado, tá? Porque eu tinha um planejamento, acabou que não funcionou, mas a gente vai conseguir readequar isso aí. E não esquentem a cabeça tanto, não. Só queria pedir aí para vocês que a conclusão desse processo é o seguinte: como é que você vai ser um profissional que segue as condutas profissionais, né, que a gente está chamando aqui de NBCPG, profissionais gerais, que se adequa tanto ao mundo como ele é, quanto ao que a norma espera de vocês? Como ser, então, um bom profissional? Conhecendo. Simples assim. Digo para vocês que, na maior parte dos casos, se vocês não soubessem que ultrapassar quem tem habilitação, teria que saber, né, pelo menos. Mas se você ultrapassar no sinal vermelho, é um crime ou uma quebra da regra, você aprende isso em determinado momento, né, que é quando você está fazendo sua habilitação, requerendo ali a capacidade para exercer aquela atividade, né, dirigir, pilotar. Então, se eu estou querendo exercer a profissão contábil, o mínimo que se espera de mim, como estudante, como futuro profissional, é que eu conheça quais são essas regras. E aí eu só faço essa aula justamente para mostrar que, olha, todas aquelas regras que você vê em todas as outras matérias são regras técnicas. O que significa débito e crédito? Por que se usa esse método? Qual é o reflexo disso para a construção do que a gente vem depois a chamar de balanço? E etc. São regras técnicas. Existiriam outras regras que muitas das vezes passam batido, né, fora os próprios valores pessoais, que vocês já refletiram sobre, que passam batido e acabam muitas vezes prejudicando essa parte profissional, né? E aí você acaba tendo todo tipo de profissional sendo formado e muitas das vezes nunca nem leu o código, ou leu porque tinha que passar na matéria e não conhece essas outras normas, ou até mesmo simplesmente não se importa, né? Então, o que eu tento passar para vocês é basicamente isso. E aí, a conclusão aqui é interpretação, valoração, vocês já aprenderam a fazer isso, quais são os meus valores e como eles se relacionam com a minha profissão, e o julgamento. Porque, no final das contas, quem vai determinar se o que você está fazendo é uma quebra da regra ou não, é o que a gente chamou lá atrás de consciência, né, da sua própria consciência. Então, em determinadas situações, você vai ter que fazer essa análise. E não só fazer análise para ficar em cima do muro, mas tomar uma decisão. E aí eu não vou poder estar lá. Nem eu, nem outro professor, nem ninguém da sua família. É sempre você. E este você é o que a gente está tentando melhorar acima de tudo. Para que este você melhore, consequentemente, a sociedade. Você está melhorando a sociedade, está melhorando a profissão, e etc, etc, etc. Seria uma bola de neve virtuosa daí. Ok? Então, de modo geral, para a aula de hoje é isso, para a gente finalizar esse raciocínio. Quanto, então, à prova, peço de novo que vocês fiquem tranquilos, não se preocupem, estou ajustando aí para vocês, vocês vão ter tempo, tá? Então, o que tem que estudar? Para a prova, as questões que eu vou abordar são bem simples e vão ser direcionadas a essa mescla dos valores que vocês já viram. Vocês vão ter que fazer ela em 2 etapas, que é a parte do seminário e um outro texto que eu vou pedir mais adiante. Mas conhecer a existência dessas normas. Ah, professora, eu não sei aonde acha, não pode mandar? Posso.
estou procurando, não encontrei, como que faz para achar no site se eu quiser pegar outro dia, ou em outro computador, etc. Começar a se envolver nesse mundo para aproveitar esse momento, principalmente quem está mesmo no terceiro semestre, porque daí lá na frente vocês vão discutir auditoria, contabilidade gerencial, a própria perícia, análise das demonstrações, que são técnicas mais avançadas, que sem esse fundamento ético vão parecer frias. Você vai fazer uma análise de números como se fosse meramente uma análise matemática, e contabilidade não é matemática. Ela tem um outro aspecto, que é o aspecto social, né? A gente chama de ciências exatas e sociais aplicadas, né? Então, essa diferenciação é feita justamente quando você sabe que este curso tem uma disciplina de ética voltada a te mostrar o que é certo e errado dentro da profissão. Beleza? Então, se não ficou nenhuma dúvida, fico à disposição de vocês aí. Eu sei que eu me estendi um pouco, mas é porque eu queria vencer esse assunto para já entrar nas próximas aulas do código mesmo, tá? E as instruções eu vou postar para vocês aí, mando no grupo lá também, de como é que vai funcionar. Mas não está em cima do prazo, vocês podem ficar tranquilos que vai ter tempo, sim. Belezinha?